Olá, muito boa noite, 21 horas e 12 minutos desta quinta-feira, hoje dia 26 de outubro de 2017, está no ar nossa Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. A bancada de quinta-feira completa para a gente falar... Ô Remy Scheffler, vamos começar falando do santo Marcelo Groi? Olha, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Não sei se tem algum assunto mais importante no dia de hoje. Hein? Acho que não tem, mas eu gostaria de realmente tecer um pequeno comentário a respeito do nosso grande goleiro. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meus irmãos de bancada. Uma boa noite especial a vocês, telespectadores da Vale TV. Efetivamente, ontem, o mundo se deparou diante de uma muralha. Mas foi parar no The Sun, capa do jornal The Sun hoje. Vai jogar na Inglaterra no que vem. Gente, eu não vou dizer a idade que eu tenho, mas eu vi, os meus próprios olhos viram, na Copa do Mundo de 1970, o goleiro inglês Gordon Banks fazer uma defesa espetacular, monumental, que para mim até ontem era a defesa mais inacreditável do futebol mundial. Foi uma cabeçada do Pelé dentro da pequena área, e o Gordon Banks fez uma defesa no canto direito, uma defesa que até hoje eu não estava entendendo como que ele conseguiu defender essa bola. Ocorre que ontem Marcelo Groi suplantou Gordon Banks. Gordon Banks hoje está na estatística como o goleiro que praticou a segunda mais importante defesa de goleiros do futebol mundial. Parabéns pelo posicionamento, presidente. Isso aí, obrigado. Não, pode continuar falando, só quero fazer coro a essa voz. Não é o programa Esporte na TV esse, né? Mas é o programa de gremistas muito felizes hoje. Para desespero do Alex e do Pedro, dois colorados, um vascaíno colorado. Se o cara não bastasse ser colorado, ele também é vascaíno, viu? Mas eu tenho amigos em todo o Brasil. E hoje eu fui contemplado com parabéns, como gremista que eu sou, de gente do Nordeste, do Sudoeste, do Norte, pessoas que olharam, estavam vendo o jogo e também concordaram que efetivamente essa defesa do Marcelo Groi, dificilmente vão se passar anos e anos, mas dificilmente essa defesa vai ser suplantada como a segunda defesa mais importante do futebol mundial. O Marcelo Groi vai ser o autor da grande defesa por muitos anos, com toda certeza. Isso num jogo onde o Luan estraçalhou. Passou o rodo. Fez 2 gols, Edilson fez gol, o Grêmio ganhou 3-0. O destaque foi o goleiro, tô louco, né? Mas impressionante. Foi o goleiro por causa de uma única defesa, né? E inacreditável, porque aquele foi o momento crucial. Porque o Grêmio virando o primeiro tempo em 2-0, era tido e sabido que o segundo tempo o time deles viria com tudo para cima do Grêmio para começar a descontar já desde o começo. E efetivamente isso aconteceu. E essa defesa foi não só plasticamente a mais linda, mas como foi também a mais importante. Porque logo em seguida o Luan fez outro gol importante. Então, se aquele gol tivesse acontecido, com certeza a história daquele jogo de ontem seria diferente. Como é que fica agora, hein? Não, porque a gente tem Mazzaropi na nossa história, a gente tem um Leão, a gente tem um Darley, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão de tudo. E a gente tem um Lara, o craque mortal, né? Tá no nosso hino lá. Eurico Como Lara. é que a gente fica com essa agora, hein? Não, só falando de goleiro. Só de goleiro. Só de goleiro. Fiquei mal agora. Realmente, os grandes goleiros do Brasil e da América do Sul certamente têm, assim, no seu íntimo, um desejo de jogar na meta do time do Grêmio, porque inevitavelmente vai
Quem é goleiro do Grêmio geralmente se destaca como um grande goleiro. Karine Moraes, muito boa noite. Boa noite. Tu deve ter ouvido os fogos de artifício pela cidade. Né? Eu não acompanhei o jogo. Não é a final, tá? Eu Só sei. a semifinal. Já É estamos na final, é verdade. já tá lá. Muito dificilmente o Eu não Grêmio tenho vai tomar assistido 3 muitos a 0 jogos desse até, time. não tenho, sabe, sei lá. Tenho resolvido não assistir, mas Futebol eu não te sou... apetece muito? Eu né? sou gremista, mas eu sou mais noia mesmo. Noia que está se preparando bem, hein? Bem. Tá se preparando, sim, né? muito bom. Você tá vendo. E, aliás, é um destaque muito interessante lá no filme, né? Nos movimentos também. Vamos falar de movimentos hoje de novo? Ah, vamos. Bom, quero ouvir a bancada de quinta sobre esse filme. evidentemente. A gente Lógico. não parou de falar de Não outra parou de coisa falar, né? a semana inteira. Muito bem. Evandro Kaufmann Schmitz, muito boa noite. Uma grande noite, porque essa é uma semana especial. Realmente, eu fiquei encantado com a apresentação do filme Movimentos. Realmente fez jus ao quilate da cidade de Novo Hamburgo. Um filme à altura da cidade de Novo Hamburgo, mostrando a pujança da cidade. É claro que tem gente que diz, mas faltou tal coisa, faltou isso, faltou aquilo no filme, mas não tem como num filme, né, no média-metragem, vamos dizer assim, tu mostrar todas as belezas, né, todas as qualidades da cidade. Mas se mostrou muita coisa que representou a pujança da cidade, para realmente a Acho gente que ter orgulho da A linha cidade. do tempo está bem contada ali? Com certeza, com certeza. Tiveram ali historiadores, etc. Foi muito bem estruturado o filme, com certeza. E o seu Schmittão, hein? Que nos deu a honra da presença. O que disse do isso. filme do seu Schmittão? Ele gostou bastante também. Bastante emocionado com o filme. Tu olhou o jogo ontem? Um pedaço do jogo, um pedaço. Teu irmão falou alguma coisa? Não comentei com eles. O André é colorado, né? É? André é Tá colorado. explicado. É melhor nem falar, né? Deixa os Mas eu não colorados vi o quietos seu no canto Chimitão deles, lá. né? Muitas vezes eu conversei com o seu Schmittão, Chimitão. queridão, foi um dos primeiros a chegar. né? mas eu não o vi Marco Gresta ele. foi o primeiro a chegar. 7 horas o Marco estava lá, um pouco antes das 7. Schmittão chegou um pouquinho depois ali. Isso. cinco, E o teatro seis. lotado, então realmente muito Dá bom. uma honra. Com certeza. Levar o Para cinema Novo pro Hamburgo, teatro, né? Eu estava bem muito legal, emocionado né? no dia, eu estava muito feliz por Impressionante. ti também, Rodrigo. Naquele dia eu estava pensando assim, o Rodrigão merece, né? E a equipe Mas Novo merece. Hamburgo A merece. gente tem né? aqui o Alex, o Pedro, que também ajudaram, participaram. Então, realmente, eu estava muito feliz por todo mundo que produziu isso e a cidade merece. Muito bem, muito bem. Marcelo, boa noite, bem Tudo contigo? bom? Boa noite, tudo bem? E vou seguir na onda aqui. Eu acompanhei as repercussões das mídias, né? E é interessante o pessoal dizer, olha, eu esperava um filme, mas não esperava tudo isso que demonstrou Foi esse filme. hegemônico esse sentimento. Então, isso aí é uma... Dá para literalmente encher a boca, né? Encher o sentimento de fazer um bom trabalho, de mostrar. E como tu disse, isso aqui é um processo, é um projeto que vai sair daqui, né? Já está tomando o mundo. E eu acho que esse é o grande objetivo. Eu como lomba grandense, eu como... Teve uma participação bem interessante, Loma Grande, nesse filme, né? Então, é isso que eu ia Pelos dizer. depoimentos de lá. Então, esse processo todo é uma coisa extremamente interessante. Eu acho que toma proporções merecidas agora, né? Então, proporções merecidas da cidade, da história, do que foi, porque eu acho que todo mundo tem que conhecer. A gente anda muito raso nos últimos tempos, né? É muito fácil reclamar do dia, é muito fácil reclamar das situações e sem saber da história, tanto do que tem de bom, do que tem de ruim, de como chegou, do que para cada lado a coisa levou. Então acho que é um instrumento, né, maravilhoso aí, que é um presente que a cidade ganhou, vamos chamar E é assim. de utilidade para todo o vale, né? Vamos dizer, Claro. só começando a falar só em vale, né? Que tem uma utilidade muito maior, que mostra caminhos, né, de diversificação para a cidade, o que aconteceu com Novo Hamburgo e como a gente, né, soluções. Então, o filme mostrou algumas soluções. Isso pode ser usado não só por Novo Hamburgo, mas por outras cidades. O problema da monocultura, né? Exatamente. Exatamente. Foi, acho, bem destacado pelo Prodanov, por exemplo, né? E pelo próprio Lelo O também. Lelo. O Lomba Grande, Marcelo, é um caso muito especial, eu acho. Porque Lomba Grande tem vários, é um bairro que é 2/3 do tamanho de Novo Hamburgo, evidentemente, gigante, né? Enorme, vastíssimo.
mas historicamente é o primeiro bairro de Novo Hamburgo, né? Antes de Hamburgo Velho, o Lomba Grande já tinha ali um espaço, né, ocupado. Acabou não se desenvolvendo, evidentemente, pela distância, pela travessa do rio, né, também. Mas depois, falando dos 90 anos de Novo Hamburgo aí, Lomba Grande entrou depois na história, né, porque naquele momento que Novo Hamburgo se emancipou, ficou só essa região aqui, Lomba Grande ficou fora. E aí tinha um decreto lá que os municípios não podiam ficar encrunhados dentro de outro município, né? E era o Novo Hamburgo, cercado de São Leopoldo por todo lado. Aí anexa a Lomba Grande num canetaço lá, para que tivesse divisa lá com Gravataí, com Taquara, com as outras cidades, né? E aí tu imagina que momentos depois, 40 anos depois, é que tu vai ter uma ponte ligando a cidade ao bairro de Lomba Grande. Senão as pessoas tinham que fazer toda a volta, ou pela Barrinha, lá em Campo Bom, ou por São Leopoldo, que é um absurdo, né? Pensar nisso hoje. E aí tu tens um plebiscito em 91, foi quando teve a grande onda emancipacionista, né? No Rio Grande do Sul. Saímos de 300 e poucos municípios para 497. Eu né? acho que foi em 91. 92, se eu não me engano, presidente. Agora eu fiquei na dúvida. O 92 foi a emancipação, o plebiscito foi um ano antes. Foi um ano assim. antes. E aí Lomba Grande perde no universo de 4 mil eleitores por cento e poucos votos. Né? Isso até hoje também acho que está bem marcado no filme, eu né? A eu dor lembrei daquelas bem pessoas daquela época mesmo. que reclamam o quê? Que até hoje tem que passar o boné, e não falando de novo, reitero isso, não é uma crítica ao governo municipal atual. Sim. É uma crítica às sucessivas administrações que não conseguem desenvolver Lomba Grande seu potencial turismo, seu potencial máximo. O que te falei em Lomba Grande, Remy? Tu como empreendedor que és? Eu já tive sítio em Lomba Grande. Eu acabei vendendo esse sítio porque eu tive incidentes de segurança e tal lá. Mas se eu ainda tivesse o sítio lá, eu continuaria fazendo o que eu fazia. Plantava hortifruti granjeiros, né, para subsistência e para amigos e familiares, não para vender, mas eu fazia meu plantio assim. Mas é uma região assim que me é apaixonante. Tu valoriza aquelas feirinhas do centro da cidade? Hoje ainda fui comprar na feira da Lomba Grande. Comprei coisas ali porque quando eu vou para o meu trabalho de manhã cedo, ali na esquina da Gomes Portinho com a Pedro Adams Filho, tem aquela feira que é do pessoal da Lomba Grande e compro coisas deles lá. Tu curte a feirinha? Eu tenho uma feirinha perto da minha casa, que é às sextas agora, eu não tenho mais um horário que eu possa ir na feirinha ali da São Luís Gonzaga, mas os feirantes também estão na quarta-feira na prefeitura, que é o dia que eu faço a feirinha, sempre, toda quarta-feira, à tarde. E eu acho que Lomba Grande, eu tenho para mim, assim, que Lomba Grande poderia ter, por exemplo, inspirado até em tudo que o Marciano Schmitz ali nos inspirou no filme, né? Porque ele é um inspirador, além de ser um inspirado, ele é um inspirador, né? O Marciano falou uma coisa muito assim certa, e ele foi uma pessoa muito à frente do tempo dele, porque ele fez o monumento à Bíblia dentro do Floresta Imperial. E eu, quando era criança, aquele monumento à Bíblia me marcou muito, sabe? Porque eu fiquei pensando, nossa, essa combinação de natureza e ter uma estrutura de ferro, aquelas esculturas enormes, né? Tempo do Garden Club ainda. Então a gente ficou muito impressionado com isso quando era criança, né? E eu faria em Lomba Grande uma galeria ao ar livre. Puxa, muito bom. Eu faria uma galeria ao ar livre como tem em Otim, em Minas Gerais, que tem uma galeria que combina essa coisa do meio ambiente com as obras de arte, esculturas de ferro e tal. E me lembra muito o trabalho do Marciano, que ele, além de ser um pintor excepcional, ele é também um grande escultor, né? Assim como o Scholes. E a gente mesma ficou vibe, muito assim. tempo, né, sem novas obras públicas. Aí tivemos lá o Monumento à Paz e de novo agora, muitos anos sem uma nova... E a cidade tem espaços belíssimos para ocupar isso. O próprio... Tem sempre em Brusque, Floresta tem Imperial, muitas obras. tem outras obras. Pegando lá em Lomba, eu tenho convivido um pouco e tentado buscar até conhecer e ter de fato uma participação na região, né? Então a gente sabe que tem um grande nicho de artistas já, né? Inclusive eu até comentei esses dias com a Andréia sobre a ótica de por que não fazer um passeio artístico
que tu pode visitar ateliês, pode visitar... Nós fomos, eu e o Alex, lá em Lomba Grande, também visitar um artista, né, Alex? Então, isso poderia ser um processo, juntar ali, fazer esse nicho. Existem outras atividades, eu comentei aqui no programa que tu não estava, Rodrigo, eu estive conversando com a Secretaria de Obras lá, Lomba Grande tem 242 quilômetros de estrada. Todas as estradas vicinais, né? Como é que eu... Apenas São João, do Taibezinho ali que é asfaltado. Tem 2 caminhões que são Afonso Strack, são contratados, que não são de propriedade, e tem uma... Como é que chama aquela... Eu chamava de aquela que faz estrada, Patrola? Uma patrola, né? Não é patrola, tem um nome mais moderno. Dizem que o município tem 3 patrolas, né? Mas que Tem aí uma a lá e as discussão outras de não onde estão funcionando. como estão. E tem que fazer todo esse processo. Mas já tenho minha conta aberta lá no banco, já estou conversando lá para abrir também a propriedade rural. Hoje eu sou produtor já tenho a estrutura, inclusive com um grupo, faço parte da associação de Novo Hamburgo dos apicultores. Opa, eu adoro mel. Inclusive esse é um tema que nós estou já devendo tá um tema aqui, o né? tema da Eu quero prefeitura. saber se vem mel pra nós, Tá saber se é bom. devendo. Não, Tem que Vai- trazer vai- o meu, né? Que não adianta nada ficar falando. Por isso que eu aqui, estou não devendo, trazer. tem que vir fazer o programa completo. Bom, né? bem lembrado, hein? Bem lembrado. Não, isso aí já... sim. Ô, Tá te Rodrigão, enforcando nesse E mais Isso programa. aí é Isso, uma e pauta mais de do- 3 programas E que tá mais do que prometendo, isso, hein? ainda tenho um hidromel guardado na que é o hidromel? Pensa bem. Hidromel é uma bebida fermentada feita do mel. Então Parece já bom, já já está bebi. lá guardada específico para o programa. E as propriedades, tipo um própolis da vida, assim? Não, é mel que nem tu faz com cevada, tu bota mel, tu tem A várias... gente toma isso com chá ou com a cachaça? O que é melhor? Isso é cachaça, vamos dizer assim. É uma bebida alcoólica com destilado mel. que tu usa alguns Conhece, componentes para... Não. Tu usa alguns componentes para disparar o processo de fermentação e é uma das bebidas mais antigas da Terra. O Alex tá? quer experimentar, ó. Não, ele só fala que ele vai trazer Não, esse está lado guardado, dele, tá apicultor proibido dessa de alguém- bancada. Eu acho que não é verdade. E não traz, e não bom, traz. Acho que é preciso ser provado isso aqui. Verdade. Vai ser pauta do programa e ele vai provar isso para nós. Eu acho que é Eu pedágio provar, pro vocês próximo vão programa, provar gente. isso. Mas falando sobre cidades, acho que cada cidade tem que ter uma referência. Tu fala em Blumenau, uma cidade do software, a cidade do Oktoberfest, né? Tu fala lá em Penha, Santa Catarina, muita gente não conhece pelo nome Penha, né? Mas é Beto Carreiro. Camboriú, tem aquele... Praias belíssimas. Exatamente, Armação. Camboriú, Interpraias. Gramado tem várias Camboriú atrações. tem um belo, do maior edifício do Brasil, né? 50 Também, andares, também. né? 50 Também. andares. E Sim. mais o bondinho, né? Também. Sim, em termos imobiliários, realmente uma pujança imobiliária lá. Eu tenho amigos que são corretores de imóveis lá em Camboriú. Daí tu fala em Gramado, a cidade como um todo, né? É a atração, a cidade como um todo. Mas tem lá Minimundo e várias outras coisas. Chocolate, né? Tem também Canela, tem Cinema. Caracol. cinema. Então tem que ter referências. O que daí se a gente fala, Novo Hamburgo, a capital nacional do calçado, mas está faltando assim um ponto, alguma referência grande. Deveria ter um parque temático, alguma coisa grande que realmente fosse referência da cidade. Está faltando isso. Dias atrás eu me lembrei de Novo Hamburgo. Eu fui visitar Recife e Olinda e sabe que lá eles exploram muito essa questão do turismo. Vejam que chegando em Recife, a gente que é leigo não conhece absolutamente nada da região. Claro que vai, pergunta no hotel, que tem tour, tem alguma coisa? Tem um tour e tudo mais. O que eles fazem? Com muita inteligência, muita propriedade. Tu vai conhecer Recife, aí eles te levam para Olinda. Em Olinda, daí me lembrei de Novo Hamburgo e Lomba Grande, por exemplo. Olinda eles te levam para a casa dos bonecos gigantes, te levam para aquelas casas de frevo, te levam para cachaçaria, Para a igreja. para a igreja, te levam, né, que é o galo da madrugada, te levam em tudo que é lugar. E é pequeno, né? É pequeno, mas eles tem uma van que te leva para tudo. E num determinado lugar, agora vamos almoçar aqui e tal. Quer dizer, tu acaba conhecendo Olinda e Recife. Por que nós não podemos fazer isso? Vamos levar a turma para Lomba Grande? Mas, se a gente for para Gramado, for na Praça da Cuca ali, né? Praça Santiago Cuca.
Aí- pegar Produtora ali, né? e buscar ali dentro o passeio rural. daí O tem passeio dois rural tipos de ali- Sim. tem O ônibus já é colonial, tem fantástico, né? rural, Já é um tem- ônibus Tu fantástico. pode ir né? pelo ônibus ou tu pode fazer o teu passeio independente. Tu tem ali café, então tu pode tomar café colonial, tu pode fazer almoço nas casas, tu pode escolher qual das casas que são cadastradas, estruturadas, tudo lá. Eu fiz isso, liguei, eu quero conhecer, tem fábrica de erva, Eu tem já isso. fiz também. Então é um negócio É um tipo do antigo, faceirinho ali. que hoje era uma coisa muito fácil até de fazer, porque a gente tem hoje estruturas prontas para isso. É. Né? A gente tem produtores hoje que têm capacidade para fazer isso. A gente não tem estrada. A diferença deles é que eles têm estrada. Tu anda em asfalto praticamente 90% do tempo. Então, vou trazer o meu turista, mas com condições. Não vou botar o turista para andar em estrada esburacada, que choveu, tu não anda. Então, Não, mas tem os- assim, daí, por exemplo, com um transporte coletivo que fosse adaptado para essas estradas, Faceirinho daquele. Pode ser. entende? Aí seria possível fazer esse passeio. É possível. Por exemplo, porque a Casa Vilfrido, por exemplo, em Gramado, ela fica as ruas não são das mais fáceis de trafegar, ainda mais quando está chovendo. Mas se tu tem o transporte, Tu que, pega por exemplo, é o- o bus tour, ou sei lá o que, te leva até lá, ou te leva na proximidade, pelo menos, tu consegue trafegar. Então, eu acho que de repente tivesse um transporte adaptado para isso. Não dá para fazer. Pra esse E dá meio pra fazer rural. hoje, entendeu? É uma coisa fácil Nem de a fazer. Parados da Serra, né? Não existe estrada pior que aquela estrada que É, vai de Parados não da tem Serra. mesmo. verdade. Até o O Taimbezinho. povo gosta, né? Não existe estrada pior, né? Realmente, qualquer carro ali sofre. Mas existe transportes alternativos. É, lá. hotéis- daí tu e vai até hotéis uma excelentes, parte, né? pega um Exatamente. jipe, vai, dá um esperto de Tabezinho. E hotéis excelentes. do né? Fortaleza. Tem hotéis maravilhosos lá. Poderia Mas ser a assim. gente tem um belo aparato gastronômico na Lomba Grande, por exemplo, e pontos muito bonitos. Né? Sim, claro. Agora o E outros virão, desenvolvimento. viu? Tô sabendo. já. Mas o desenvolvimento, por exemplo, da parte hoteleira. Tem que se elogiar as É zero, caminhadas, né? né? As caminhadas Tem estão que se bem elogiar legais. as Eu caminhadas. quero que falando que nisso, eu pro- quero aproveitar uma coisa aqui, que isso tá, alguns programas para colocar. Não é uma crítica, mas é vamos chamar assim, de um certo cuidado, e eu acho que isso mereceria talvez um tratamento melhor. A gente tem ali em Lomba Grande, tanto pelo caminho da Barrinha, quanto dentro das estradas de Lomba Grande, uma coisa que é muito boa. Corrida, o pessoal correndo sim, mas um volume bastante grande de ciclistas. Verdade. Né? Então tem um volume muito grande de ciclistas. Só que me dá um nervoso, sendo bem honesto, não por mim, mas pela vida desses ciclistas, ou pelo risco que acabam se impondo por falta de opção, de trafegar ali. Todo mundo, claro, que faz ali, já conhece, sabe que tem ciclista, tu já vai olhando um pouquinho e tal, mas não tem um acostamento. Eles, se acontecer alguma coisa, ou o ciclista, ou o carro vai ter que desviar, ou o ciclista vai ter que se jogar no chão ali. Então, eu acho que esse é um movimento que poderia partir por parte dos ciclistas, e eu estou falando aqui, talvez ele já até haja, talvez isso seja uma... Estudos né? Aham. Eu Sim. acho um Isso em risco... Gramado Mas tá acontecendo qual é a a tua mesma coisa. sugestão? Eu não entendi. Não, minha sugestão é, primeiro, existe um risco muito grande. E eu acho que existe também uma grande... É um esporte. É uma coisa que é importante. lazer também, né? É um lazer, tu tá no meio do verde, ali é um negócio importante. Mas traz risco. Traz risco. Esse risco é engraçado, tem um ciclista, mas esse é um trabalhador. Todos os dias, todas as quintas que eu saio do programa, hoje eu me esqueci de novo, mas eu prometo que eu vou lembrar. Eu saio daqui, estou indo para casa, eu passo por esse senhor indo de bicicleta sem nenhuma sinalização. Perfeito. Isso aí é. Mas isso é contra as leis de trânsito, né? Mas é um senhor humilde e tal, deve Ok, estar trabalhando ele até tinha aquele que ter horário. lá, Eu me prometi uma que faixinha. eu vou comprar, né, nem que seja uma luzinha para frente, uma para trás. Na hora que eu passar por ele, estaciono o carro, toma aqui, vou lhe dar. Mas é um caso à parte. No resto, são pessoas bem equipadas, com luzes, com sinais, com bicicletas estruturadas e tal. Mas é um risco. Então, o que eu acho, sim, seria de fazer uma força maior para que não se perca esse esporte
mas sim que traga mais segurança para Talvez eu sugeriria uma solução conjunta, né? Porque por um lado existe as demandas, né, dos motoristas, né, de veículos e dos ciclistas. Deveria ser melhorada a pavimentação junto que talvez com uma ciclovia, né? Talvez. Um espaço para ciclovia. Talvez. Não, você pode resolver as coisas por partes, né? Em algumas coisas. Não, Mas vamos fazer uma claro que tem investimento. Tá, nós vamos resolver essa questão do ciclista. Depois, não, mas ainda continua o problema. Eu acho que o ambiente rural, tal como ele está posto hoje, ele continua sendo aprazível, agradável e relativamente seguro para esses. Não, eu não estou dizendo para asfaltar, eu estou dizendo para melhorar a pavimentação. Da ciclovia daí no centro da cidade, sinceramente. Eu olharia para isso antes de pensar numa ciclovia na longa. Mas é fantástico uma ciclovia rural. Eu também acho, mas Mas sabe que acaba sendo relativamente seguro. O mesmo assim. caminho, eu vou repetir aqui, a casa ali, Vilfrido, também tem isso. Eles passam por lá, tudo. O Sim. espumante de lá é bom. Não, né? eu estou dizendo que... É bom não, o espumante lá. Não, espumante é bom sempre, em qualquer lugar. E Novo Hamburgo é ótimo também. Olha, eu não queria confete hoje, né? Hoje eu vou ler o papel do confete. Olha só, mas ali eu digo, também acontece isso aí. A gente também fica meio assustado. De repente aparece um monte de ciclista assim do nada e a gente está indo naquele caminho ali que também não é bom em termos de estrada. Mas eu acredito que vai melhorar. Agora, não dá para pensar também que a gente vai ter asfalto em Lomba Grande, porque daí acabou, né? Aí acabou também. É o centro da cidade, infelizmente. Lomba Grande, nos desculpe, mas a gente tem... Já viu o downhill lá? O skate? É downhill, né? É isso, Alex? Sim, Já viu? lá, já. O Globo Esporte fecha link domingo de manhã para mostrar ao vivo as descidas lá. Não, já vi. Aquilo é uma coisa perigosa. Aquilo me dá uma dor. Mas aquilo é pra louco já mesmo, morreu então. gente ali, Sim. né? Já morreu gente ali. Mas hoje, graças a Deus, fazem com mais segurança. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta já já.